Gente, bom dia, tá? É um prazer enorme recebê-los aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro de Jovens Transformadores. Meu nome é Anderson e eu faço parte do time que está com essa camiseta aqui e organiza esse evento. Os próximos 2 dias que vocês vão passar aqui com a gente, assim, eles foram pensados detalhe por detalhe para que vocês pudessem tirar o máximo de proveito dessa oportunidade. E oportunidade é um pouco da palavra que a gente quer trazer aqui. É a oportunidade que a gente tem de poder fazer algo grande. E para abrir o encontro de jovens transformadores, a gente trouxe uma frase de um publicitário que fala um pouquinho disso. E a gente acredita um pouco nessa história, que fala assim, é preferível o erro à omissão, o fracasso ao tédio, o escândalo ao vazio. Porque eu já vi e li grandes livros sobre a tragédia, a tristeza, o fracasso, mas ninguém narra o ócio, a acomodação, o não fazer. Colabore com o seu biógrafo. Assim, faça, erre, tente, fale, lute, mas, por favor, não joga fora a extraordinária oportunidade de ter vivido. E é um pouquinho do que a gente quer trazer para vocês. Eu quero que vocês imaginem comigo se, hipoteticamente, a gente pudesse parar o Brasil hoje. Falar assim, olha, hoje ninguém mais vai fazer nada no Brasil, a gente vai fazer um ciclo enorme com os 202 milhões de brasileiros, e hoje a gente vai resolver o problema da educação. Hoje a gente vai resolver o problema da segurança, da saúde, hoje a gente vai resolver os nossos desafios. Eu não sei o que vai sair dessa bagunça, mas alguma coisa é sair. Alguma coisa é sair. Não porque eu acho que a gente vai convergir na ideia e todo mundo vai seguir pelo mesmo caminho das pedras e sabe como fazer as coisas, mas porque eu acho que juntos, mobilizados, sabe, engajados por um propósito, a gente consegue mover montanha. E é um pouco disso que a gente traz para o EJT. Por que a gente não reúne jovens do Brasil todo, independente da área, se eles estão na iniciativa privada, se eles estão no terceiro setor, no setor público, mas são jovens que já estão engajados com o Brasil, que querem fazer algo, querem se mobilizar, querem, de fato, botar a mão na massa e ajudar a construir um Brasil melhor. E, basicamente, é isso que a gente está vivendo hoje. A gente tem hoje aqui 150 jovens de 17 estados diferentes do Brasil, e jovens de espírito, porque tem jovem de 16 até 46 anos aqui. E, basicamente, por um propósito comum, assim, poder discutir um pouco o Brasil, poder conversar um pouco sobre o Brasil que a gente quer. E o EJT ele foi pensado para conseguir empoderar vocês. E a metodologia é simples. A gente acredita que a gente consegue ajudá-los a dar um passo a mais por 3 simples passos. Inspiração, interação e mão na massa. Vocês precisam conhecer a história de líderes que hoje já estão fazendo, já estão mudando o mundo, já estão mudando realidades. Vocês precisam se interagir, sabe? Vocês precisam se conhecer, se ajudar mutuamente, saber que tem mais maluco que nem vocês aí pelo Brasil afora. E vocês precisam, de fato, botar a mão na massa. Fazer algo de fato, sentir que dá para fazer a diferença. E é mais ou menos o que a gente vai viver hoje aqui. Na parte da manhã, vocês vão ver histórias incríveis de pessoas que já fizeram alguma coisa bacana, já fizeram alguma coisa grande, que vão passar por esse palco. Já na parte da tarde, a gente vai discutir um pouco sobre o futuro do Brasil em 6 diferentes áreas: educação, empreendedorismo, negócios sociais, gestão pública, iniciativa privada e mobilização de redes. A gente vai discutir um pouco qual que é o cenário do Brasil nessas áreas, assim, qual que é o status hoje que a gente tem. Como é que o jovem hoje ele pode se engajar nessas diferentes áreas e ajudar a gente a co-criar um Brasil melhor. E qual que é o futuro que a gente quer viver em cada uma dessas áreas. E
Eu trouxe aqui para vocês 2 jornais datados de 13 de setembro de 1994, 20 anos atrás, para a gente lembrar um pouco como o Brasil era diferente, era outro país. Assim, naquela época, o brasileiro ele tinha mais medo do fim do mês do que do fim do mundo. Assim, a inflação, mais de 900%, o salário mínimo, gente, era R$ 70 por mês. Naquela época. Assim, a gente tinha desafio em tudo que era área, em tudo que era setor, a gente tinha desafios enormes. E se a gente comparar com hoje, assim, é inegável, a gente prosperou. A gente conseguiu evoluir como sociedade, sabe? A nossa democracia, por maior sejam os desafios daqui para frente, ela é uma democracia consolidada, ela é uma democracia mais madura, a nossa economia é uma economia mais estável do que era antes, a gente tem uma imprensa livre, a gente tem um ambiente que negócios conseguem prosperar. O Brasil, em 2050, ele vai ser entre as 5 maiores, vai estar entre as 5 maiores economias do planeta. Não sou eu que estou falando, não. Assim, é um estudo da PwC que fala que o Brasil vai estar entre as 5 maiores potências do mundo. E o racional é pensar, por causa do pré-sal, um salto econômico, e esse estudo ele detalha quais são os principais fatores. E um dos principais, se não o principal, é uma janela que a gente tem, uma oportunidade nos próximos anos, demográfica. Explico. Esse é o mapa do Brasil em 2012, demográfico. Amarelo de 0 a 14 anos, verde de 15 a 64 e vermelho de 65 para cima. 10 anos depois, é esse o Brasil que a gente vai viver. A gente vai ter um aumento considerável de pessoas em idade economicamente ativa. O que isso quer dizer? Assim, quer dizer que nós, jovens, vamos literalmente estar ajudando o Brasil a dar um passo a mais. A gente vai estar, literalmente, levando um Brasil para um outro patamar. E aí a pergunta que vem, assim, quem que é esse jovem que vai liderar o futuro daqui a alguns anos? Como é que o Brasil está produzindo esses jovens que vão liderar esse país, liderar esse avanço? Será que a gente está bem nisso? Eu acho que, como geração, a gente tem que começar a pensar e fazer essas perguntas. Para onde que a gente quer ir? Qual que é o nosso futuro? O que a gente vai querer fazer daqui para frente? Qual que é o legado que nós, como geração, vamos querer deixar para esse país? E a gente perguntou isso um pouquinho para vocês. Qual que era o principal desafio? Todos aqui que estão aqui presentes responderam um questionário e foram selecionados. E responderam uma pergunta muito importante para a gente. Falaram assim, qual que é o principal desafio que o Brasil tem daqui para frente? E 98% das respostas convergeram em 4 principais temas que eu queria falar para vocês. Sim, educação. É uma preocupação, mas é lógico, porque como é que a gente vai trazer essa massa de jovens para uma posição de liderança? Como é que a gente vai fazer que os jovens brasileiros hoje, como é que eles vão competir com o americano? Como é que eles vão competir no futuro com o europeu? Como é que eles vão competir no futuro com os chineses? Num mundo cada vez mais competitivo, num mundo com cada vez menos barreira, num mundo cada vez mais conectado, mais globalizado. A gente acredita que a educação não tem que ser tratado como algo fora da sociedade, algo desconexo. A gente acredita que não é uma responsabilidade só do governo, ou só da iniciativa privada, é nossa, como cidadão, e a gente quer discutir de ponta a ponta. Educação é um tema complexo, é genérico, é de longo prazo, e a gente quer se engajar nisso, a gente quer causar essa mudança, a gente acha também que é importante a gente se sentir como sociedade. Ter esse sentimento de pertencimento, isso tinha muitas respostas de vocês. A gente agir como sociedade. A gente entendeu, finalmente, que a soma de cada uma das nossas ações, obviamente, é o resultado da sociedade. Não é uma coisa desconexa da outra. Então, assim, a gente precisa criar estrutura para que as pessoas se sintam parte de um todo.
E aí isso vem uma outra parte, um terceiro ponto, que é a desigualdade. Sabe? A gente aprendeu que não dá para viver num país onde metade morre de fome e outra metade morre de medo. Assim, não dá para se viver. E hoje o Brasil, ele é sim um país que produz oportunidade para muitas poucas pessoas, para muita pouca gente. Vocês são exceção, não se enganem, sabe? 93% de vocês aqui nessa sala estão na faculdade ou para cima. Assim, ou já se formaram, mestrado, MBA, doutorando. Mas assim, vocês são exceção de uma sociedade. E como é que a gente consegue criar estrutura para que o Brasil aí sim, de fato, comece a dar oportunidade igual para as pessoas se desenvolverem? É um grande desafio que a gente vai sentir aqui para frente. E, assim, e por último, e não menos importante, política. A gente acredita que não se pode terceirizar para o governo a responsabilidade de se criar um país. Isso é papel nosso também. E a gente quer sim estar engajado, a gente quer sim participar, a gente quer sim que sejamos ouvidos. E eu acho que com um evento a gente tem um pouco dessa oportunidade de discutir um pouco qual que é esse legado que a gente quer deixar, para onde a gente quer ir. Como que eu, indivíduo, posso ajudar nós, como geração, a dar um passo a mais. E assim, eu acredito que a gente pode. Eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade, sabe? De causar mudança, de ser o agente transformador dessa história. De que as pessoas olhem pessoas como nós, que já estamos engajados, que queremos mudar o Brasil, e se espelhem na gente. Porque, gente, não são 150 pessoas que vão transformar o Brasil. A gente precisa de mais pessoas como a gente. E é isso um pouco que a gente vai ter oportunidade hoje, de responder essas perguntas, de entender qual que é um pouco do nosso futuro e de repente, se conscientizar um pouco mais o que a gente pode fazer para melhorar esse país. E Gandhi tinha uma frase tremenda em relação a isso, que é a diferença entre o que a gente faz hoje com o que a gente pode fazer e a ser capaz para resolver a maioria dos problemas do mundo. Gente, muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos ao Encontro de Jovens Transformadores.